Através do para-brisa molhado pela chuva, olhei em direção ao salão. Pude ver as silhuetas deles através do vidro opaco da varanda. De repente, a luz da tela do celular de Marcos acendeu dentro do bolso dele. Uma vibração. Depois outra. E mais outra. O banco estava disparando os alertas de segurança das transações massivas. Eu o observei sacar o telefone com um sorriso presunçoso que rapidamente derreteu, transformando-se em uma máscara de horror absoluto. Ele se afastou da amante abruptamente, as mãos passando freneticamente pelo cabelo. Ele tentava atualizar o aplicativo, ligar para o gerente, o desespero tomando conta de cada músculo do seu corpo. O álibi perfeito havia desmoronado, e junto com ele, o império que ele achava que controlava. Marcos sempre foi o arquétipo do homem de negócios perfeito. Metódico, pontual e, acima de tudo, um mestre na arte de manter as aparências. Naquela segunda-feira que mudaria minha vida para sempre, o ritual de despedida seguiu o mesmo roteiro milimetricamente ensaiado de sempre, mas o ar da nossa casa parecia denso, carregado com uma eletricidade estranha que eu não conseguia decifrar. Ele parou diante do espelho do hall, conferiu o nó da gravata de seda pela terceira vez, verificou se os documentos da sua suposta conferência de alto nível estavam na pasta de couro e se virou para mim. A conferência seria a mais de 500 quilômetros de distância, e ele passaria 4 dias fora. Quando ele me abraçou e me deu um beijo de despedida, algo soou falso. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, o toque dele pareceu gentil demais, quase performático. Era o tipo de carinho excessivo que carrega o peso invisível da culpa, uma compensação subconsciente pelo que ele estava prestes a fazer. Eu sorri de volta. Disse que o amava e desejei boa viagem, mas assim que o som do motor do carro dele desapareceu na rua, um frio inexplicável subiu pela minha espinha. Mas ela ainda não sabia do pior. Eu queria desesperadamente acreditar nele. Afinal, a nossa vida era o retrato perfeito do sucesso e da estabilidade. Mas a minha mente, sempre analítica, não conseguia ignorar as pequenas inconsistências das últimas semanas. Senhas alteradas, o celular sempre virado com a tela para baixo, o perfume sutil que não era o meu no banco do passageiro. E então, o universo, aliado à tecnologia, decidiu me entregar a verdade em uma bandeja de prata. Marcos cometeu um erro técnico banal, um descuido clássico de quem se sente absolutamente intocável. Ele esqueceu de um detalhe crucial sobre a automação da nossa casa. Nós usamos o SmartThings para gerenciar tudo, desde a temperatura até a segurança. Eu havia configurado uma rotina simples semanas antes. Quando o GPS do celular dele se afastasse mais de 50 quilômetros da cidade, o ar-condicionado do escritório seria desligado automaticamente para economizar energia. 2 horas após a partida dele, o tempo exato que ele levaria para chegar ao aeroporto e fazer o check-in, eu passei pelo escritório e senti o ar gelado. A rotina não havia sido ativada. Com as mãos levemente trêmulas, peguei meu tablet e abri o painel de logs do sistema. O sinal de localização não estava em movimento na rodovia, nem nos arredores do aeroporto. O ponto azul piscava, estático e zombeteiro, em um endereço que fez meu estômago despencar. Ele estava no hotel fazenda onde havíamos nos casado há exatamente 10 anos. A confusão inicial me paralisou. Tentei racionalizar. Talvez o aplicativo estivesse com um bug de cache, talvez o celular tivesse sido roubado. Peguei meu telefone e liguei para ele. Foram 3 toques até ele atender. A voz do outro lado soou relaxada, com aquele tom aveludado que ele usava em reuniões de diretoria. Oi, meu amor. Desculpe não ter mandado mensagem antes, acabei de sair do aeroporto, o voo foi super turbulento, mas já estou no táxi indo para o centro de convenções. O que foi? Aconteceu algo. A naturalidade da mentira foi um soco no meu peito. Ele não gaguejou. Ele não hesitou. Ele inseriu detalhes falsos sobre uma turbulência que nunca existiu para dar veracidade à história. O gaslighting foi tão perfeito que, por um segundo absurdo, eu duvidei dos dados criptografados na minha tela. Respirei fundo, forcei um tom casual e disse, nada, só queria saber se você tinha chegado bem. Te amo. Bom trabalho. Desliguei o telefone,
e a dor aguda da traição rapidamente deu lugar a uma frieza calculista. O homem que eu amava não existia mais. Ele era um estranho, um sociopata emocional, e eu precisava ver o tamanho da destruição com meus próprios olhos. A jornada de 45 minutos de carro até o Hotel Fazenda foi uma descida solitária e angustiante ao inferno. Uma chuva fina e persistente começou a cair, e os limpadores de para-brisa marcavam o ritmo do meu coração acelerado. Cada placa de sinalização que eu passava trazia flashes torturantes do dia do nosso casamento. Lembrava-me do sorriso dele no altar, das promessas de lealdade eterna sussurradas no meu ouvido, das nossas mãos entrelaçadas enquanto jurávamos construir um império juntos. A ironia de ele escolher aquele solo sagrado para profanar nossa história era de uma crueldade sádica. Ao cruzar os portões de ferro forjado do hotel, estacionei meu carro a uma distância segura, camuflado entre as árvores perto da entrada de serviço. O estacionamento principal estava parcialmente vazio, mas os meus olhos encontraram imediatamente o carro dele, estacionado de ré, deliberadamente escondido perto da área de carga e descarga para evitar olhares curiosos. Desci do carro, sentindo a chuva molhar meu rosto. Caminhar furtivamente pelos corredores externos do hotel exigiu cada grama do meu autocontrole. Eu conhecia a planta daquele lugar de cor, nós havíamos passado meses planejando cada detalhe do casamento ali. Desviei de 2 funcionários da limpeza e cheguei aos fundos do salão de eventos principal. O som abafado de uma música suave vazava pelas pesadas portas de madeira. Não era uma música qualquer. Era a nossa música. O pânico de estar louca tentou me dominar mais uma vez, mas eu empurrei a porta apenas uma fresta, o suficiente para que meus olhos capturassem a cena que queimaria na minha memória para o resto da vida. O salão estava iluminado por velas, exatamente como na nossa recepção. E lá estava ele. Marcos, o marido devotado, de mãos dadas com uma mulher loira, deslumbrante em um vestido de seda. Eles não estavam apenas em um encontro barato de hotel, ele havia orquestrado uma celebração inteira, uma macabra renovação de votos com a amante no lugar exato onde me prometeu fidelidade. Havia 2 taças do mesmo vinho caro que servimos há 10 anos. O brilho nos olhos dele, a forma como ele a olhava com adoração e desejo, era o mesmo olhar que ele me dava antes de a rotina e as mentiras engolirem nosso casamento. A humilhação de ser substituída no meu próprio cenário perfeito me atingiu como um raio. Mas eu não chorei. Eu não fiz um escândalo, não invadi o salão gritando, não dei a ele o palco do drama que ele secretamente adoraria controlar. Saquei meu celular, ativei o modo silencioso, encostei a lente na fresta da porta e disparei 3 fotos em alta resolução. O zoom capturou até a mão dele acariciando o rosto dela. Eu tinha prova irrefutável. Com imagens garantidas, deixei a porta se fechar lentamente e caminhei de volta para a segurança do meu carro. Sentei no banco do motorista, tranquei as portas e abri meu notebook. Marcos sempre subestimou a minha inteligência técnica. Ele se gabava das contas offshore e dos fundos de investimento paralelos que ele jurava serem a nossa rede de segurança para uma aposentadoria precoce, estruturadas sob camadas de sigilo bancário. Mas ele esqueceu que eu conhecia toda a arquitetura daquela estrutura. Eu sabia como os dados fluíam. O verdadeiro poder em um relacionamento moderno não está em quem ganha mais, mas em quem tem as credenciais de acesso raiz. Minhas mãos voaram pelo teclado. A adrenalina anestesiava qualquer resquício de tristeza. O primeiro desafio foi o bypass da autenticação de 2 fatores. Ele usava um aplicativo gerador de tokens no celular que estava no bolso do paletó dele, lá dentro do salão. Mas meses atrás, quando configuramos os backups na nuvem do escritório, eu silenciosamente clonei a seed do autenticador no meu próprio dispositivo seguro. Um seguro contra a perda de celular, eu disse a mim mesma na época. Agora, era a chave da justiça. Digitei o código de 6 dígitos, e o painel financeiro dele se abriu na minha tela. Os números eram expressivos, milhões acumulados ao longo de uma década de suor, e que agora ele planejava usar para financiar sua nova vida de solteiro ou seu novo casamento clandestino. Não havia espaço para hesitação. Iniciei o processo de transferência sistêmica. Cada centavo das contas líquidas, fundos de liquidez diária e carteiras de criptomoedas começou a ser roteado. Eu não estava roubando.
Como arquiteta desse patrimônio em união estável, eu estava executando uma realocação defensiva. Transferi o montante total para um fundo fiduciário irrevogável em nome dos nossos 2 filhos, uma blindagem legal que nem os advogados mais caros que ele tentasse contratar conseguiriam perfurar rapidamente. Era uma limpeza financeira cirúrgica. A barra de progresso avançava lentamente. 60%. 75%. O suor frio escorria pelo meu pescoço. Se ele olhasse o aplicativo do banco agora e bloqueasse a conta, eu estaria perdida. 90%. 100%. Transferências concluídas. Saldo consolidado de Marcos, 0. Liguei o motor do meu carro. Eu o deixei lá, preso no cenário da sua própria mentira, com uma amante que não sabia que agora namorava um homem falido, e com uma conta de hotel de luxo que ele não tinha mais fundos para pagar. Ele tentou usar nosso passado mais sagrado como um palco para sua traição, zombando da mulher que construiu a base do seu sucesso. Mas a mesma infraestrutura invisível e silenciosa que ele usou para esconder seus passos foi a que eu usei para destruí-lo. Bem-vindos ao Crônicas da Traição. Onde o amor cega, mas os logs de dados nunca mentem.